Facopcast, a nossa voz é a odontologia. Segundo dia de CIOSP, muita coisa acontecendo, muitas novidades, né? Muita coisa boa. E eu tô aqui com a doutora Érica Alonso e pelo papo aqui inicial, já sei que é novidade, já sei que é Isso, mais dinheiro no bolso do profissional. exatamente. Mas antes de entrar no tema, doutora, vamos lá, conta um pouquinho quem é a doutora Érica na odontologia, conta um pouquinho de você. Então, eu tô na harmonização facial desde 2016, né, Tá, lá no comecinho, praticamente a segunda turma dos cursos que tiveram de harmonização facial. E logo depois, assim, de um ano atuando, em 2017, eu já fui convidada para dar a primeira palestra que a gente teve em Boston, em que Harvard. legal, Foi a primeira incrível, hein? turma de professores, nós levamos quase 200 pessoas para lá, foi um curso maravilhoso. E de lá para cá, eu tenho 2 livros escritos já, capítulos de livro de Show. lip lift, capítulos de livro mostrando o reposicionamento tecidual, os pontos, né, chaves para um reposicionamento tecidual. E eu acabei montando a minha própria escola, né, o meu próprio instituto, Sim, que é o NUEX, em Taubaté, e que hoje está em parceria com a Facop, levando, né, os cursos de pós-graduação. que Saímos incrível, só né? da linha dos cursos livres e entramos na Entramos na pós-graduação, pós-graduação junto com a que Facop. é o nível de especialização, né? Exatamente. Ai, que incrível. Doutora, então vamos entrar no nosso tema? Vamos! Como ter lucro, então, nos procedimentos de harmonização? Exatamente. Por que desse tema, né? A gente percebeu que houve uma baixa muito grande de procura pelos cursos de harmonização. Tá, E quando a gente entrou em contato com esses alunos, né? Por que vocês não estão vindo? O que aconteceu? Pediu informação, mas não fechou? certo. A gente descobriu que o investimento para você começar a trabalhar com harmonização facial Tá, era muito alto. Então, certo. muita gente desistia do curso pensando em quanto ele teria que gastar Para para começar, né? começar. Entendi. Então, a indústria farmacêutica, o que, que eles fazem com a gente? Tipo assim, você quer comprar ácido hialurônico, mas para ficar um preço bacana, Você você tem que vai comprar comprar. 10. É, E aí eles começavam 10, depois eles aumentavam para 15, eles iam para 16, e o aluno falava, poxa, mas eu não consigo nem começar, é. né? E isso veio também não só com ácido hialurônico, como os fios, né? Então, fio. A gente quer colocar um fiozinho de PDO no rosto do paciente, a gente paga R$ 2.700 em 20 fios. Então, como repassar isso para o paciente? Sim, Eles começaram a falar assim: olha, eu acabo trabalhando para pagar boleto. Né? entendi. Eu acabo oferecendo o meu procedimento super barato para o meu E acaba não tendo paciente. giro, né? Porque nem sempre ele consegue aquele valor à vista, às vezes parcela no cartão. Exatamente. E o Sim, desespero dos boletos, né? Porque é, daí você é, faz uma é. compra grande e aí você tem que honrar um compromisso com a Claro, empresa, né? claro. E aí as empresas começaram a ficar um pouquinho mais abusadas, porque não era mais uma quantidade mínima, era uma assinatura anual. Então, hoje, muitas empresas, você tem que eles chamam de compra programada. Certo. E aí você tá ferrado, porque você tem Você cartão. tem que comprar aquilo, né? Você tem cartão, não. Você tem boleto, É, né? O ano inteiro para você pagar. sim, E eu vi muita gente, assim, saindo da área da harmonização por conta disso. E tem um absurdo um pouquinho maior, assim, porque existe a categoria médicos e não médicos dentro da harmonização facial, sim, né? sim. Então, assim, a empresa fala assim, se é médico, é uma tabela. Se é dentista, biomédico, farmacêutico, enfermeiro, é outra tabela. E a nossa tabela é o quê? Mais Mais alta. alta, né? Então, com uma tabela mais alta, o nosso lucro é menor. Sim. E era uma forma deles amarrarem o mercado, né? Entendi. E vendo essa necessidade, o que, que eu fiz? Na verdade, eu voltei no tempo. Eu comecei a ensiná-los a trabalhar da maneira que a gente trabalhava antes, Sim. quando as empresas eram proibidas de vender pra gente. Então, quando toxina botulínica, preenchimento, fio, só podia ser vendido para médico, a gente trabalhava de outra forma. Entendi. A gente trabalhava com as suturas, Ah, que que legal. é o que eu vim contar para Conversar. eles. Sim. O que acontece? As suturas são fios de sutura. Para quem é dentista é fácil de entender. O que é um fio de sutura? Para quem é de outra área já fica um pouquinho mais difícil, mas são fios de vários materiais, Certo. onde a gente vai fazer a sutura mesmo. Então, se terminou uma cirurgia, você vai, vamos lá, dar os pontinhos, sim. né?
Só que esses fios, eles têm materiais diversos. Então, a confecção deles, assim, existe mais de 20 tipos de materiais para se confeccionar um fio de Certo. sutura. E alguns materiais são o quê? Idênticos aos materiais que a gente utiliza vindo da indústria farmacêutica. Então, por exemplo, fios de PDO, Certo. que a gente utiliza para bioestimulação e para tração. Existe sutura de PDO. Então, você tem um material que é idêntico, Certo. só que ele vem num tamanho muito maior. Então, como é uma sutura, ela vem em 70 centímetros. Ok. Se você compra montado, que a gente chama, esse fio, ao invés de vir no formato de sutura, ele vem dentro de uma cânula ou dentro de uma agulhinha, ele... Eu perdi o que eu estava falando. Você estava falando, você tava falando do fio, que ele vem dentro de uma cânula, porque da os materiais agulhinha. são iguais, Isso, entendeu? Ele só... A única diferença é como que ele é É apresentado apresentado. para o Sim, consumidor final. certo. Mas é o mesmo material. Entendi. Então, quando você compra um material, por exemplo, se você compra um fio montado, Tá. uma caixinha com 20 unidades, esse fiozinho ele tem 150 milímetros, ou seja, Certo. ele tem 15 centímetros. Certo. Se vem 20 fios dentro de uma caixa que custa R$ 2.600, cada 15 centímetros de fio vai custar R$ 130, tá? Então, cada canulazinha com 15 centímetros de fio, R$ 130. Se eu compro uma caixa de fios com Certo. 24 fios de 70 centímetros, eu vou pagar nessa caixa, quer ver? Deixa eu achar aqui que eu me perdi no valor da caixa. Sutura PDO com 24 unidades, eu vou ter 10 fios de 7 centímetros por R$ 12,42. Nossa, olha, Então, 10 vezes mais barato, né? olha só, então um fio com a mesma medida sai para mim, se eu comprar ele em formato de sutura, R$ 12,42. Se eu comprar ele dentro do saquinho da indústria farmacêutica, R$ 130. Nossa. É o que você falou, 10 vezes 10 mais. é mais, né? 11 vezes mais. Exatamente. Então, assim, se eu fizer o mesmo tratamento para o meu paciente, eu Certo. vou oferecer o mesmo tratamento. Só que na hora de comprar o produto, ao invés de eu comprá-lo montado, eu comprá-lo em formato de sutura, a minha lucratividade vai ser 11 vezes maior. Eu não Nossa. vou mudar a técnica. Eu Entendi. não vou mudar o Isso que que eu eu ia já te estou perguntar. fazendo. Mesma técnica, mesma aplicação, mesmo resultado. Mesmo local, mesmo resultado. Idêntico. Gente, isso daí precisa ser dito. Exatamente. Então, quando eu vi o pessoal saindo da área, foi me dando um desespero, porque eu falei, é injusto o que estão fazendo, né? Sim. O abuso que estão fazendo, né? O preço... Gente, R$ 2.600, 20 fios. O que acontece? Você até compra, às vezes. Sim. Mas o teu paciente não compra de você. Porque você precisa pôr muito fio no rosto de um paciente. Você precisa fazer uma trama para você ter um resultado bacana de bioestimulação de colágeno. E aí o paciente, às vezes, não vai conseguir arcar Exatamente. com isso daí. E aí o que acontecia? Então, assim, vem os protocolos de 2 fios por rosto. Ah, põe 2 fios de um lado e 2 fios do outro. 2 fios não funciona. Entendi. Você não vê resultado. Aí o paciente some do teu consultório. Porque ele foi lá, ele pagou caro e Vai ele uma não vez viu só e o não resultado. volta mais. Né? Então, assim, os alunos começaram a ficar muito amarrados a essas Entendi. empresas e eles começaram a desanimar de trabalhar. Então, eu falei, bom, a gente precisa resolver Precisa isso. mexer Não nisso, né? está justo. Né? Doutora, mas vamos lá. Onde que eu aprendo isso, então? Como que eu faço? Então, gente, para quem é dentista, nós temos a especialização em Taubaté. Todos esses procedimentos, tanto de bioestimulação, porque a gente também consegue substituir não só os fios de PDO, a gente consegue substituir o ácido polilático, que é um bioestimulador. A gente consegue substituir a hidroxiapatita de cálcio, que também é um bioestimulador. E a gente consegue substituir também os ácidos hialurônicos. Nós conseguimos fazer volumes. Existem técnicas, porque como o fio é sólido e ele tem várias espessuras, alguns fios que têm uma espessura maior, a gente consegue volumizar. Então, a gente volumiza nariz, a gente volumiza malar. Olha que incrível. A gente trava a musculatura igual toxina botulínica. Sim. Né? A gente reposicionamento. Então, você consegue fazer um full face total no paciente com uma caixa que custa R$ 297. Nossa, e isso aí daí o full face você vai cobrar 7 mil do seu paciente. Olha né? que incrível. E
você não, às vezes, se você tentasse fazer um full face com ácido hialurônico, com Sim. 7 mil você não comprou nem os ácidos. Então, você entrega resultado, entrega durabilidade, o paciente fica muito satisfeito, te traz outros pacientes, né, com uma rentabilidade muito bacana. Então, os nossos alunos da especialização da Facop, Certo. eles vão receber todo esse treinamento. De onde comprar, o que são os fios, todos os materiais. Aqui eu falei do PDO, mas todos os materiais que a gente pode utilizar dessas suturas, o contato com os fornecedores, né? Então a gente abre esse caminho para eles dentro da nossa especialização, mas a especialização é exclusiva para cirurgiões dentistas, né? Sim, Então, para quem não é dentista, a gente tem os cursos livres, entendi. onde a gente também oferece, abre esse caminho, essa visão deles de como Perfeito. trabalhar com esse material e É. ter uma lucratividade no Eu consultório. enxergo, doutora, que assim, né? Todo profissional, para que ele tenha resultado, ele precisa sair um pouco do ponto comum, né? E isso que você Exatamente. fez foi justamente isso. Ele vai oferecer um diferencial, né? Sim. Então, assim, porque não é só essa questão. Tem pessoas que têm doenças autoimunes e que são alérgicas a determinados materiais. Não pode colocar o ácido hialurônico, Sim, porque o sim. ácido hialurônico, ele não é puro, ele vem com outras substâncias dentro da seringa, Sim. né? Tipo o BDDE, que é uma substância tóxica e residual, ela não sai mais do organismo. Uma vez colocada, ela não sai mais. Aí você vai ver, em um ano você colocou 10 seringas, você ficou com 10 seringas de BDDE, de ácido de resíduo ali no seu organismo. No outro ano você precisa retocar isso, e depois Entendi. isso vira uma bola de neve. Então, além de não apresentar, a gente trabalhar com materiais que não vão apresentar toxicidade, hoje em dia a gente está falando muito disso, da Sim. odontologia biológica, né? De tirar os amálgamas e tudo que for tóxico do organismo, a gente consegue também eliminar o ácido hialurônico da nossa linha de oferta para os pacientes. Você consegue obter o mesmo resultado com materiais biologicamente mais aceitáveis, né? Então, uma pessoa que é alérgica, ela com esses materiais, a gente consegue oferecer um tratamento Poxa, para olha que elas legal. e Que fugir legal. da alergia. Seria um paciente que você iria perder e você não consegue perde. fazer, né? E é muito legal também, porque assim, ninguém quer envelhecer, né? Claro. Então, esse paciente que ele assim, estava destinado a nunca poder fazer nada, você consegue atender. ajudá-lo, né? É muito legal. Nossa, isso. doutora, olha, vou te falar, hein? Adorei o papo. De Eu que verdade, adorei. de verdade. Porque eu vejo que é buscar a solução, né? Exatamente. Para um É, mercado que estava. é a inquietude do profissional, né? Exatamente. Eu Sabe vejo aquela isso. história, tentar resolver a dor do teu cliente, Sim, né? sim. Então, o que está acontecendo? A gente viu que estava diminuindo a procura por cursos, a gente foi atrás do Claro. porquê, né? Aí eles foram relatando exatamente isso, E que realmente não é mesmo tão fácil, né? Você começar, né? exatamente. Então, assim, como é uma área, por exemplo, às vezes a pessoa está trabalhando com implante, ela quer começar na harmonização. Certo. Você não tem material, então você tem que se abastecer ali. E aí, precisa de 50 mil. A pessoa não vai mudar de área. Sim. Ou uma pessoa recém-formada, ela já tem todo o material que ela conseguiu na graduação, que ela adquiriu na graduação. Então, para ela é mais... Já é difícil montar o consultório, né? Exatamente. É mais vantajoso trabalhar e levantar o dinheiro com aqueles instrumentais, tudo aquilo que ela já teve, que ela trouxe da faculdade. Olha que perfeito. Né? Entendi. Então, a gente pode fazer harmonização nos nossos pacientes, retardar o processo de envelhecimento, ter um efeito de toxina botulínica por R$300. Uau. E aí, Incrível, eu incrível. falo, você se livrar dos boletos, você tem independência dentro do seu consultório. A gente estava muito refém da indústria farmacêutica, muito refém. E aí é um escape. É claro que, por exemplo, a gente fazer um lábio não tem como, a gente vai precisar do ácido hialurônico, mas você consegue, assim, fazer Resultados muita incríveis, né? coisa. E aí você consegue ter esse meio termo, né? Você usa Exatamente. também aquela tecnologia, mas usa uma outra a seu Exatamente. favor. Você consegue mesclar ali e aí você compra quando você tiver necessidade de comprar. Claro. Você não precisa fazer assinatura anual porque daí é uma empresa para bioestimulador, outra empresa para ácido hialurônico, outra empresa para toxina botulínica, outra empresa para fios.
E quando você vê, meu filho, eu vou É. falar a verdade para você. Eu tenho relatos de alunos que estavam pagando 40 mil de boletos por mês. Eu imagino. E aí eles falavam, bom, eu não viajo, eu não faço nada, porque eu Ele precisa girar, né? Precisa girar para poder pagar o boleto. Para ficar em dia com os meus É. boletos. E aí a procura por curso está muito grande. E aí acha que tá ganhando dinheiro, na verdade não tá. Tá só Tá trocando figurinha. Exatamente. Olha só. E quem faz, gente, é libertador, assim, o pessoal sai muito contente. Ah, não, E, eu imagino. e a nossa Eu satisfação imagino. é essa também, de fazer com que a pessoa não mude, porque Ver às esse vezes, relato, às vezes investiu tanto em curso e você vê o pessoal indo embora da área, Sim. né, por causa do material, da aquisição de material. Então você vê aqui pouquinho que eu falei de preço, ó. Sim. Material por 1.119, ó. Fazer uma compra de ácido hialurônico 4.306, né? Um ácido polilático, você precisa de 3 sessões, 1.187. Então daqui Nossa. você já vai para R$3.500 só de custo, Só fora de anestésico, custo. gás E aí você precisa todo o colocar resto. muito mais pro seu Exatamente. paciente. Você consegue público para aderir a esse tratamento? Não é fácil, realmente não é fácil. A gente não consegue público para aderir aos preços que os produtos são. E quando você coloca um preço alto, o teu paciente acha que você tá milionário. Fala, nossa, olha, o doutor tá ganhando muito. Mas e às vezes a gente não tá ganhando nada. Mas eu já escutei alguns relatos já de profissionais falando citando esse mesmo problema que a doutora está citando. Mas isso é claro, comum, é nítido. Eles falam, poxa vida, às vezes eu preciso comprar um bioestimulador, uma toxina, e aí eu não consigo cobrar do meu paciente. Exatamente, não consegue cobrar do paciente. O paciente acha que é lucro, ele fica pedindo pra gente, não tem como dar um desconto. Não tem como mexer o preço. Aí você fala, eu tô quase pagando pra você fazer, porque eu quero teu dinheiro pra pagar meu boleto. Não, perfeito, é isso mesmo. Olha, libertador. Então só falo para as pessoas que procurem o curso da doutora Érica. Lá em Taubaté, Como que acha a sua rede social, então? Como tá @DRA Érica Alonso, o Érica é com C. Tá, então doutora Érica Alonso, vai lá, Isso. procure, marque o seu curso, né, e se liberte aí disso daí. Dos seus boletos. Que bom, gostei disso. Doutora, vamos lá, então. Eu termino todos os nossos podcasts aqui, que nosso slogan é: a nossa voz é odontologia, tá? Qual que é a voz, então, da doutora Érica na odontologia hoje? Como assim, amiga? Qual que é a voz da doutora Érica? O que que grita aí que você passa para os seus alunos? O que eu passo para eles é que é essa liberdade de trabalhar. Que incrível isso. Exatamente, a gente não pode mais ser refém da indústria farmacêutica. Perfeito. Então só fica quem quer, né? Só fica quem quer. Doutora, obrigado. Imagina, Deus eu que abençoe agradeço. seus projetos, essa parceria com a Facop. Isso, a Facop deu um super apoio pra gente, fortaleceu bastante a escola. A assessoria de vocês é fantástica. Não tem uma dúvida que a gente tenha que vocês não respondam na hora. E o aluno vai estar muito bem assessorado fazendo lá com a gente. Isso que é importante. Pelo apoio de vocês. Obrigado. Imagina, eu que agradeço. Facopcast, a nossa voz é a odontologia. Até a próxima.